Oi, gente, tudo bem? Conforme prometido, então, o divã de escrita de hoje será dedicado ao meu novo livro, Donatello, o Dragão Amarelo, e eu vou falar um pouquinho de como surgiu a história, o que a inspirou, um pouco do processo criativo, alguns detalhes da publicação. Lembrando então, gente, que eu falei um pouquinho também em detalhes sobre a publicação e a origem das histórias dos meus livros anteriores. No primeiro vídeo do Divã de Escrita, né, a introdução, eu contei um pouquinho sobre o processo dos livros anteriores, né, e aí eu decidi que esse aqui merecia então um vídeo para eu contar, até porque às vezes as pessoas imaginam, né, uma coisa ou outra. Eu acho que não existe uma receita de bolo para você escrever um gênero ou se dedicar a um tipo de escrita. Tudo isso é inerente ao autor e cada um tem as suas dificuldades de um lado e as suas facilidades de outro, né? Então, às vezes, muita gente comenta, né, que, pô, que legal, história infantil, eu não tenho dom para criar história infantil, ou então muita gente fala que escrever história infantil é muito mais difícil do que escrever uma história para adulto, né? Então, decidi colocar um pouquinho da minha experiência, até porque para mim foi um processo muito natural e quem acompanha e é mais próximo sabe que eu não gosto de focar minha escrita na escrita infantil, embora as coisas, né, sempre aconteçam de modo mais favorável para esse gênero, né? Então também não posso perder as oportunidades de poder divulgar meu nome como autora, né, independente do gênero, mas assim, não é o meu foco e o que eu mais escrevo, né? O que acontece, eu acho, até já falei um pouquinho no primeiro vídeo sobre isso, eu tive uma fase aí da minha vida onde brotaram muitas histórias, né? E eu tenho essas histórias até hoje, algumas engavetadas aí, prontas para publicar, mas como também falei lá, né, a gente sabe que publicação de livro infantil, ela é mais custosa em termos financeiros por conta do formato, do tipo do papel, de ter que ter muita ilustração. Então assim, né, não tem como a gente publicar tudo, mas eu tenho sim várias histórias, né, e isso tem me ajudado muito a poder nos bastidores estar escrevendo outras histórias, outros gêneros, mas poder aproveitar as oportunidades de publicação com histórias que eu já tenho prontas, né? Isso foi o que aconteceu com o Donatello, que na verdade não era Donatello. O nome desse dragão na história original era Tutti. E o que aconteceu foi que assim, nas vias finais já de revisão, diagramação, eu dei uma pesquisada e eu acabei encontrando assim uma meia dúzia de livros infantis que tinham personagens Tutti, né? Ficou meio repetitivo para mim, né? Entra naquele campo das ideias que a gente estava falando no divã passado, né? Que às vezes a gente acha que teve uma ideia original, mas ela já existe em vários cantos do mundo. E eu não gostei muito de ver o Tutti, que eu achava que era uma criação minha, em vários outros livros, né? Então eu decidi mudar. Foi numa conversa com o marido que surgiu a ideia do Donatello e eu fiquei muito feliz e achei até que combinou muito mais, né? Porque a gente tem até uma rima aqui no livro, embora não seja um livro de poesias. Donatello, o Dragão Amarelo. Achei que soou bem, o editor gostou e tô vendo que tá agradando mesmo, né? E como é que surgiu então a história do Tutti, que agora é Donatello? Como eu falei, eu tive uma fase aí que perdurou entre 2013 e 2015, né, que fechou ali com o Sapo Tunico, que foi o meu penúltimo livro publicado. Nessa fase eu acabei recebendo o convite do filho de uma grande amiga carioca, que estava se formando em designer, e aí eles tinham como trabalho final de curso produzir um livro, né? E ele quis fazer um livro de contos. Então na época eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro de poesias, né, meio perdida aí do que eu vou fazer, o que eu vou escrever, e ele então me convidou a esse desafio, né, eu poder criar 10 contos infantis, infanto-juvenis, para que ele fizesse essa publicação, essa criação artesanal do livro
para atender ao final do curso dele. Eu topei o desafio, acabei conseguindo inspiração, não sei de onde, mas me dediquei àquilo. Foi um trabalho de mais ou menos uns 6 meses e eu criei então os 10 contos que depois acabaram virando o Diário de Liritil, né? Eu complementei com o conto da Liritil, que já era uma história que eu vinha desenvolvendo, essa que eu estou terminando agora. E acabou culminando então na minha segunda publicação, né, que foi o Diário de Liritil com os 10 contos. 11 com o da Liritil. E eu estava então numa fase de muita inspiração para história infantil, não sei se era devido às minhas leituras, trabalhos talvez com crianças que eu fazia, eu fiz muito trabalho de ação social com crianças antes de começar a publicar. Então assim, foi uma fase realmente de muita inspiração para histórias lúdicas e mais voltadas para o público infanto-juvenil. Isso acabou gerando mais e mais histórias, e na época eu recebi um outro convite de uma grande amiga que inclusive a gente perdeu um pouco o contato agora. Ela me ajudou muito com a divulgação do livro da Liritil, me ajudou no dia do lançamento inclusive, e aí a gente acabou criando um blog junto, né, porque ela era pedagoga, e a gente acabou criando um blog onde eu escrevia a história e ela criava um tipo de oficina, um passo a passo de alguma brincadeira, algum jogo, alguma construção, né, de artes manuais que atendesse aquela história, né? Foi um trabalho curto, infelizmente a gente não conseguiu ir para frente, porque eu comecei a faculdade de letras, ela abriu uma loja e começou a gerenciar essa loja, uma loja de presentes, e aí a gente não conseguiu vingar com esse blog e com esse trabalho, né? Que a gente tinha até propensão de colocar num livro e tal. Enfim, eu cheguei a escrever para esse blog, acho que também umas 6, 7 histórias, e uma delas foi a história do Tuti, né? Que na original era Tuti o Dragão Bonzinho. E aí era uma história que eu era muito apaixonada, uma história que eu gosto muito, assim, das que eu escrevi, é uma das que eu tenho mais xodó. E eu acabei então aperfeiçoando ela, né? Dei para alguns leitores betas que me deram sugestões, e foi essa história então que agradou a editora Máquina de Escrever quando eu enviei, e aí surgiu, né, então a publicação desse livro que está agora já sendo comercializado. Basicamente, né, a história do Donatello é a história de um dragão que era fofinho e amarelinho, saía um pouco dos padrões, né, normais de estética dos dragões. A história tem um contexto, um âmbito aí meio medieval, né, e o Donatello então mora num vilarejo cuja melhor amiga dele é a tartaruga Cotinha, né, que também tinha um nome diferente na história original, e ele só tem essa amiga porque ele não se sente aceito pelas pessoas e seres do vilarejo onde ele mora, porque ele é amarelinho e fofinho, né? Ele acha que um dragão tem que ser grande, imponente, ter asas, soltar fogo pela boca, porque é assim que sempre foi descrito que um dragão deve ser. E ele se sente rejeitado, e a amiga Cotinha então descobre que no alto da montanha tem um duende que realiza desejos, né? E esse era o maior desejo do Tuti, né? Se parecer com um dragão de verdade, porque ele achava que tendo uma aparência de dragão, ele poderia ser mais aceito, né? Então eles vão, né, partem nessa aventura, né, que é uma aventura curta, eles chegam no mesmo dia, lá no alto da montanha onde mora o duende Biribá, e esse duende vai então questionar o Donatello, saber qual é o desejo dele, e se ele vai realizar o desejo dele, é o que conta essa história aqui. O que vai acontecer então, depois que o Donatello tem a oportunidade de poder realizar seu grande desejo e se sentir aceito. Então ele é um livro aí que trabalha muito a autoaceitação, a autoestima, a amizade, escolhas e consequências. Dá para trabalhar muita coisa, muitos sentimentos. É um livro que trabalha a transformação do sentimento após uma escolha, né, e uma consequência. É uma história que eu gosto muito, e eu estou muito feliz
que ela tenha sido produzida num trabalho de qualidade, como são os trabalhos da editora Máquina de Escrever. Estou bem feliz, estou feliz com a repercussão do livro, estou bem otimista quanto ao lançamento. As ilustrações do Peter ficaram maravilhosas, isso porque o Peter, ele é jogador de RPG, então ele conseguiu captar muito esse clima medieval da história, né? E pelo que ele me falou, para ele foi um prazer fazer ilustrações que representem um mundo assim do qual ele se sente tão próximo, né? Então, gente, esse é um pouquinho, né, do meu processo, né, de como foi que surgiu Donatello, o Dragão Amarelo, né? Para vocês também entenderem que, como eu disse, não existe receita de bolo para a gente escrever e publicar, né? São trabalhos específicos, muitas vezes para um mesmo autor, cada livro tem a sua história, tem a sua construção, é um processo que é feito de muito empenho, vontade, oportunidades, né, contatos, né, tudo isso influencia no trabalho como um todo e no resultado final. E esse foi então um divã de escrita aí meio especial. Claro que a gente vai ter daqui a pouquinho então o divã de escrita mensal, que eu vou contar como é que foi o meu março, o que eu inventei, o que eu fiz, o que eu posso trazer de dicas para vocês. Agradeço, gente, quem tem me procurado em inbox para trocar algumas experiências, inclusive me passar um pouquinho da experiência também, porque eu acho que tem muita dica que eu também preciso, né, acabo não conhecendo. É muito legal essa troca, então obrigada ao pessoal que tem conversado comigo aí, e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!